O que dizem os seus mapas astrológicos? Quem vai ser o prefeito de São Paulo? Olha, eu até sou a que mais lastimo. Eu vou votar no Fernando Henrique. Tenho a maior simpatia pelo Suplicy, mas sou obrigada a concordar com o Robério. O Jânio vai estar num astral elevadíssimo na época da eleição. É mesmo? É verdade, eu sinto muito, fiquei até meio em estado de choque, não esperava isso. Mas você quer ver? Para a astrologia, os planetas mais... Aqui é a carta astral do Jânio Quadros, traçada por um computador, e à mão a gente vê os planetas da forma que eles estão transitando no céu no momento da eleição de 15 de novembro. Resultado, os mais benéficos planetas para a astrologia são Júpiter e Vênus. Júpiter vai estar em conjunção com o ascendente. Saturno não é bom? Não, Saturno é maléfico, por isso que nós estamos comentando. Quando é Saturno e Mercúrio no meio... é bom? É neutro, depende de como ele esteja posicionado ou não. Estou preocupadíssimo. Por quê? Bom, não, deixa para lá. Depois você comenta, é com relação ao seu mapa aí, por isso? Bom, mas aqui no mapa do Jânio Quadros, ele tem, no dia da eleição, Júpiter em conjunção com o ascendente, com Marte e Urano também. E Vênus, que é o outro benéfico, no meio do céu, em conjunção com Plutão. Inclusive, esse Plutão, no meio do céu do Jânio, fala mesmo de um retorno a uma atividade antiga dele, a um antigo trabalho. E realmente tem a ver com essa fase da vida dele que ele está voltando para a política. Além disso, o próprio Sol e a própria Lua estão também no meio do céu. Esse meio do céu é a carreira, são as honras, o setor profissional. Então, está muito bem posicionado para o Jânio Quadros. O Fernando Henrique também vai ser um candidato forte, mas a impressão que dá, Júpiter, ele tem nesse momento da eleição, na casa 11 dos amigos, dá a impressão que a candidatura dele foi mais uma coisa de amizade, foi mais impulsionada e motivada por interesses de amizade do que realmente uma coisa popular. Ele seria um candidato de elite, está compreendendo? De elites intelectuais e não do grande público. Ele tem no meio do céu Netuno, mas Netuno é o planeta das ilusões, das decepções. Então é bem possível que redunde em nada essa candidatura dele. Mas o PMDB não significa nada? O governo de São Paulo não significa nada? Então, só por isso, eu, sinceramente, pelo mapa, o Jânio estaria melhor pelos mapas individuais. Agora, se a gente pegar o mapa da alunação, que também seria bastante interessante analisar, a gente poderia então analisar desse ponto de vista. Como estaria o PMDB, o partido, que força poderia dar? O partido, de um modo geral, é até bem possível que o partido se saia bem no Brasil, ou seja, o partido talvez até mais votado num contexto maior, nacional, e o partido vai estar dando força. E o próprio Fernando Henrique é que talvez não esteja tão bem como o próprio partido estará, porque o partido representa então a situação, está muito bem colocada aqui no meio do céu. Plutão, porque inclusive esse mapa da alunação é quase uma repetição do mapa do Jânio Quadros, compreende? Por uma coincidência muito grande, essa alunação ocorre também em Aquário, onde o Jânio tem o ascendente, e com o meio do céu, então, em Escorpião, em conjunção. O Jânio tem ascendente em Aquário? Ele é Aquário. Ele é Aquário e ascendente em Aquário? Exato. Exato. Ele, inclusive, nesse ponto, teria muita identidade com a cidade de São Paulo, que também é Aquário, ascendente Aquário. Mas você sabia que o PTB é Escorpião? O PTB? É. Esse dado está nos seus mapas astrais? Não, eu não trouxe hoje os cálculos do PTB. O PTB é Escorpião. Então, e o Jânio... Anote isso. Certo, o PTB é Escorpião. E ele, então, está no partido certo, porque o meio do céu dele, o auge da carreira dele é Escorpião. O meio do céu dele é Escorpião. Cláudio, o que fazer? Bom, eu não sei, eu não sou daqui, eu sou do Rio, ainda bem. Ele é mais neutro. Eu não sei, eu acho que o negócio é entregar a Deus, né? Eu realmente, não, tirando o lado sério aí da população de São Paulo, que eu não sei o que vai acontecer com ela se o Jânio for eleito realmente, né? Eu acho que, do ponto de vista de objeto, né, de trabalho, vai ser ótimo para a gente, né? Porque o Jânio é realmente uma figura muito
engraçada, né? Um negócio, mas quer dizer, do ponto de vista de trabalho, o meu trabalho, ele é uma coisa muito engraçada, mas, quer dizer, tem um lado sério aí que eu acho que, eu não sou paulista, não sou daqui, mas quer dizer, eu não tenho a menor simpatia, eu acho que ele, quer dizer, na hora da onça beber água, eu acho que é uma coisa meio desastrosa, né? Um troço. Mas eu acho também tem um negócio que o Roberto falou, quer dizer, esse cara, ele tem milhares de pessoas que votam nele, quer dizer, quer dizer, não é só pela figura Jânio Quadros, a gente não pode ficar pensando só, o Jânio Quadros, esse cara voltou, vai ser prefeito, não sei o quê, não toma jeito e tal. Não é só por isso. Tem um outro lado também que existem milhares de pessoas que acham que esse cara é um líder, que ele é o máximo, que ele é capaz de resolver os problemas de tudo, né? Quer dizer, não consegue nem pensar na consequência das coisas que ele já fez e tal. Isso eu acho mais preocupante do que o próprio Jânio Quadros em si, a figura dele e tal. O Roberto dá sinais de uma certa inquietação, diria. Não, é o seguinte, tem um colega nosso que é um russo, mas ele é naturalizado francês, que é muito inteligente, é um sujeito chamado Todorov. Não é uma personagem que você inventou? Não. Como aquele brasilianista? Não é o Moneygram. Esse é real. O Todorov diz o seguinte, que as previsões acontecem porque elas são ditas. Por exemplo, ele faz uma análise da civilização asteca. A civilização asteca foi uma civilização em que tudo era previsto, inclusive o calendário asteca é um calendário todo previsto. Quando o Cortés chegou no que hoje é México, mas na época não era o México, e houve então a invasão, né, a chamada conquista, né, dos povos que habitavam aquela parte do mundo, aquela parte da América, havia, né, todo mundo diz, inclusive isso é um assunto muito falado, que havia uma previsão que ia chegar um deus branco, etc., do lado que o Cortés veio, essa coisa toda, né, do Oriente, montado num monstro, porque eles não conseguiam distinguir o personagem do cavaleiro do cavalo. Aí o Cortés, que estava lá na Espanha, ouviu e partiu contra os paralelos. Não, mas aí uma outra hipótese... Se vamos confirmar o jogo dos astros... Mas uma outra hipótese é que essas previsões, né, as previsões foram feitas depois que a conquista se realizou. Não é? Ah, bom, mas aí é muito fácil. Quer dizer, você faz de trás para diante. Não, mas esses dois... Mas na lenda, você faz de trás para diante. A bancada da esquerda está dizendo coisas que ainda têm de acontecer. Não, mas então veja bem, isso aí é um caso... Ele quer dizer que para o futuro só vão lembrar ou previsões que deram certo, ou então refazer as previsões. É óbvio. Isso você está falando, você sabe, você é um profissional no assunto, você sabe. Então, mas o que eu quero dizer é mais do que isso. O que eu quero dizer é o seguinte, é que há efetivamente um conhecimento, porque tudo que existe na sociedade faz parte da sociedade e tem um peso. Embora, oficialmente, a sociedade possa até considerar que certas coisas são devido à ignorância, que são coisas que não funcionam porque não são científicas, mas na realidade, tudo exerce uma pressão. Isso é o problema do inconsciente. Não é? Existe o inconsciente. Então, na medida em que você articula, não é? Articula de uma maneira até formalmente elegante, como é o caso de um mapa astrológico, que uma candidatura dessa pode se realizar, que tem uma grande probabilidade, você está formulando, você está fazendo um negócio tremendo. Você está fazendo um negócio tremendo. Que eu, como vou transferir meu título para votar no Fernando Henrique, entendeu? Que realmente é o melhor candidato, a meu ver, é a pessoa que reúne as melhores condições de São Paulo, entende? Eu acho que você tem que, quer dizer, que o pessoal que vai votar no Fernando Henrique tem que fazer é rasgar o mapa astrológico e partir para a luta, porque os astros, né? Os astros podem ter lá as suas configurações, mas os homens também têm as suas configurações. O ideal é que aí não tem a dúvida. Não. Aí não tem a dúvida. Aí tem que se partir, é chamado partir para a ignorância. Inclusive, partir para a ignorância. Sabe qual seria o ideal? Derrotar as estrelas, que olha só, Exatamente. só para terminar, porque eu acho o seguinte, eu acho que o Jânio Quadros, a gente fala muito no Jânio Quadros, a obsessão com o Jânio Quadros, é uma obsessão metafórica com o autoritarismo brasileiro. Porque o Jânio Quadros efetivamente representa uma figura paterna negativa, compreende? E é o presidente. Ele é o presidente. Eu sei que foi presidente, rejeitou a presidência, quer dizer, ele não quis dormir, não é, com a nação brasileira, que é uma menina linda. Não é? Não, perfeito. O negócio não é brincadeira, então o peso disso é muito grande. E esse peso, hoje, o grande teste de São Paulo é derrotar esse fantasma. Olha, é um fantasma que ronda as cabeças dos brasileiros e as cabeças dos paulistas. É uma grande responsabilidade pelo eleitorado paulista. Depois de ter sido presidente e de ter renunciado, o doutor Jânio Quadros entrou em outras eleições e as perdeu inapelavelmente.
e de forma contundente. Então eu me pergunto, e o pai? Onde ficou esse Não, mas pai o pai é o seguinte, o pai é o executivo. Veja bem que uma das coisas que se alega em relação ao Fernando Henrique, não é? que é muito contundente e que eu acho que não há nenhuma razão para ser alegada, é que o Fernando Henrique é um intelectual, é um cara inteligente. Veja bem, ao contrário, ele é muito inteligente, ele é um intelectual, ele vai chegar a presidente da República, logo eu não posso votar nele para prefeito, o que é um negócio de um raciocínio totalmente fajuto. E uma outra coisa também que leva um resultado, ele não tem experiência, ele tem experiência legislativa, mas ele não tem experiência executiva. O pai está no executivo. Tanto que o problema do Sarney, a imagem do Sarney é essa, em relação ao Tancredo. Tancredo assumiu essa figura paterna que foi do Getúlio, né? E que alguns populistas têm, todo mundo sabe, eu não preciso nem mencionar, né? E que todo mundo aspira a ter. Então esse negócio é muito importante para se mudar o estilo político brasileiro. Mas, Roberto, esse executivo paterno, as pesquisas de opinião mostram que Sarney tem simpatia. Tem simpatia. Então, ele inclusive cresce nas pesquisas de opinião. Eventualmente, o governo dele, não. Mas ele, pessoalmente, cresceu muito. Então, como explicar isso? Aliás tem uma pergunta aí embutida nesse raciocínio. E as pesquisas, como se explicam? Por exemplo, as pesquisas mostram uma ascensão de Fernando Henrique. Exatamente. Em São Paulo. Claro. Claro. Então, apesar dos mapas astrais, claro. Apesar dos búzios... Claro. Graças Olha, a Deus. como eu falei, eu comecei falando, eu gostaria muitíssimo que o Fernando Henrique ganhasse. Ele vai ganhar. Está compreendendo? Quero que ele ganhe. E acho que então, já que o mapa do Jânio está tão positivo, e existe esse ditado, os astros inclinam, não determinam, e a astrologia, que é uma ciência racional, poderia ser usada positivamente, se então as pessoas que também querem e também estão conscientes que o Fernando Henrique vai ser melhor para São Paulo, lutem, conscientizem as outras, abram os olhos dos menos esclarecidos, porque senão esses menos esclarecidos, devido ao enorme carisma que o Jânio tem, que é até indicado pelo mapa e tudo, ele realmente é uma figura muito carismática, seja como pai castrador e maluco, ou seja como uma pessoa mais generosa, que não é, infelizmente, para não acontecer isso. Eu também não quero que aconteça. Está compreendendo? Agora, eu também não posso chegar aqui e falar que como eu quero que o Fernando Henrique ganhe, eu diga que ele vai ganhar. Eu também, já puxei as brasas para todas as minhas sardinhas que eu pude. Eu já olhei tudo aqui para ver se é possível, entendeu? Que seja ele. Eu gostaria que fosse ele. Mas, do ponto de vista do astral, está melhor para o Jânio. Muito bem. Eu sinto muitíssimo. Por aquilo que você está dizendo, a gente percebe que o astral pode mudar, né? E os búzios podem mudar? Não diga já, daqui a pouquinho. Oferecimento Vale. Muito bem. Mapas astrais podem ser eventualmente mudados. E os búzios? É difícil, muito difícil mudar. Se lembra que eu fiz uma ressalva. O Jânio tem que se cuidar muito na saúde e ser bastante equilibrado. Como você disse, tanto espiritualmente como materialmente. Isso pode atrapalhar o Jânio, mas se o Jânio estiver bem, de saúde, que eu tenho um pouquinho de medo da saúde do Jânio, porque ela de algum desgaste. Eu tenho, sim, pode haver um desgaste. Pode haver um desgaste na saúde. Não, estou dizendo, você disse que tem o medo, você é janista? Não sou. Eu também torço também pelo Fernando. Não é porque todo mundo disse não, eu torço, mas quero ser mais realista em acreditar mais nos búzios ainda, que por várias vezes que eu vi realmente a vitória do Jânio, eu não vejo nenhuma chance para o Fernando. Salve-se algum problema de saúde do Jânio. Tá? E uma outra coisa que o Roberto falou, que eu observei bastante, Roberto, quando você disse, por exemplo, esse lance de acordar no meio da noite, né? Isso é uma intuição. Isso é um assopro do seu anjo espiritual. No meu caso, eu te digo, o resultado de um trabalho de cão, viu? Que eu leio, rapaz. Sim, mas se a tua parte espiritual... Você dá alimento, né? Por exemplo,
Se o seu anjo de guarda e a sua parte espiritual não estiver junto com você nesse trabalho, onde está a sua parte espiritual? Tudo bem. Então nós vamos partir apenas para o subconsciente? Se nós temos a nossa parte espiritual, por exemplo, você dizia, você explicou que pode ser alguma coisa assim casual, né? Político. Por exemplo, no jornal do dia 7 de janeiro, um grande amigo meu, tive que fazer uma previsão. No Rio, um acidente de carro matará um jogador, embora um outro craque escapará ileso no mesmo desastre. No Rio, apesar de ser um nome em destaque, nunca foi convocado para a seleção. Foi quando eu previ a morte do jogador Daniel Gonzalez, que aconteceu. Disse que estaria junto com ele um outro jogador de futebol, que os Bulls me mostrou que era alguém relacionado à carreira dele. Eu só podia deduzir que seria um jogador de futebol. Jamais eu poderia pensar que fosse a esposa, que é muito mais ligado à carreira dele que um outro jogador. Entende? Então, eu acredito, por exemplo, que a parte espiritual, ela também é uma intuição, Roberto. Você me entende? Esse teu lance de levantar a noite eu achei bonito. Senão que você tem uma parte espiritual forte, bonita, bem alimentada, sabe que você é um homem rico espiritualmente. Porque são poucos os homens que têm esse privilégio. Eu sou mesmo. São poucos que têm esse privilégio. Eu tenho um anjo de guarda assim, bem assim. Só que só falar isso para tentar te explicar na primeira colocação que eu fiz também. Agora, Cláudia, o fato de que Fernando Henrique seja de Gêmeos e o PMDB de Câncer não estaria ajudando o Fernando Henrique e proporcionando a possibilidade de uma mudança de mapas? Não, isso não. Isso não? Não tem jeito. Olha, o que existe é que que usou o próprio código. na alunação... Claro, evidente. Ele não, o Fernando Henrique tem, não vou dizer que ele não esteja favorecido, mas ele vai estar mais favorecido talvez quando esse Urano, que está também no alto do céu, está se encaminhando para o alto do céu chegar, mas isso ainda vai demorar um pouco. Ele vai atravessar momentos muito bons na carreira dele, mas provavelmente daqui uns 2, 3 anos, já. E agora, para já, como eu disse, não está completamente, ele tem planetas bem colocados, esse Júpiter na casa dos amigos, promete a realização de esperanças, mas como eu falei, tem um outro aspecto em contradição com esse, o Netuno, que pode trazer decepções, confusões, ele tem tensões no próprio mapa, Saturno em oposição, entendeu, com a Lua, e oposições sérias. Ele é uma pessoa que deve ter lutado já bastante na vida, entendeu? Certo. E que provavelmente ainda vai lutar muito. Além disso, na astrologia, quando uma pessoa tem, como ele, os planetas, maior parte dos planetas para baixo, uma pessoa mais reclusa, uma pessoa mais para dentro, do que se tivesse os planetas no alto do céu, está compreendendo? Porque aqui nesse gráfico, os planetas que a gente vê no alto do céu são os que estão transitando. Então, realmente, eu penso que ele tem boas chances nessa eleição, mas me parece que o Jânio ainda teria chances melhores, certo. A não ser que o ser humano, usando então do seu livre-arbítrio, manipule as coisas e atue mais para contrabalançar os astros. Então dá força para o Fernando Henrique, que os astros não estão dando tanta. Perfeito. Quer dizer, vai depender basicamente do eleitorado. Vai depender do eleitorado. Magnífico. E vai depender então do... A inversão, por exemplo, um nascido em Câncer, mas colocado num partido que está debaixo do signo de Gêmeos, nem isso melhora a vida desse candidato. No caso, estou falando do Eduardo Matarazzo Suplicy, que é nascido em Câncer, mas o partido dele é nascido, digamos assim, criado, fundado, registrado em Gêmeos. Isso não melhora a situação? Não melhora também. E o Suplicy, eu aqui no caso analisei melhor que eu acho que tem mais chance que o Fernando Henrique e o Jânio. Mas você não, os nós mapas, fizemos perfeito. E, apesar de tudo, o Suplicy e o Adhemar de Barros também, claro, não é à toa que eles estão, porque, bem ou mal, mesmo aqueles que não ganharem, estão se destacando, estão aparecendo, estão brilhando. E ele atravessou, tanto ele como o Adhemar, que tem um ascendente muito próximo. O Adhemar é Gêmeos, é Gêmeos como o Fernando Henrique, só que o PDT Bom, é de Gêmeos nesses candidatos, para você ter uma ideia... Gêmeos e Gêmeos, exatamente, né? Tem uma concentração em Gêmeos tremenda dos candidatos, que o Fernando Henrique é Gêmeos, o Adhemar é Gêmeos
E o Suplicy também é Gêmeos. Não, o Suplicy é... Bom, não sei. Não, ainda cai em Gêmeos, sim. Cai dia 21? No dia, olha, cai no grau 29 e 27 de Gêmeos. Teria que chegar no grau, então, 29 e 59, daí já seria 30, né? Para daí já ser... Quer dizer, que ele se engana redondamente quando afirma alto e bom som que ele é de câncer. Se engana, eu até conversei com ele. Se engana. Assim, ele é, na verdade... Os eleitores precisam saber disso, né? Então, você vê, dos 4 candidatos mais fortes, 3 são Gêmeos. E tem muita afinidade com São Paulo, que São Paulo é aquário, com ascendente aquário. Então, os candidatos têm afinidade. Mas, você vê, o Jânio é aquário, ascendente aquário, como a cidade. Então, ele tem o arquétipo, né, da cidade, bate com o arquétipo. Esse tipo de descabelado, esse gênero que o Jânio faz, no fundo, o paulistano e o paulista também curtem, né? À toa que ele foi prefeito, governador, e chegou, porque o próprio Brasil é ascendente aquário. Ou seja, o Brasil também tem uma identidade muito grande com São Paulo. Você sabia que o poeta Tiago de Mello escreveu um poema sobre signos? Ah, é. Sabia? Sabia, eu tenho um livro. Sabia? É interessante. E sim, ele escreveu coisas interessantes, digamos assim. Por exemplo, a respeito de Aquário, que é São signo Paulo. de Jânio Quadros. E não te esqueças de que sozinho jamais chegarás ao outro lado do mar. É? Muito bonito. Fernando Henrique Cardoso, Gêmeos. Gêmeos. Né? E tu, que no fundo queres agarrar a estrela, não te inventes mais atalhos, já chega. Continua em teu caminho e atravessarás o arco-íris. Hein? Então, Assim, Beleza. Eduardo Matarazzo Suplicy, Câncer, né? Veste alguma coisa vermelha, que não seja emprestada. Mudam os móveis de lugar. Planta depressa uma árvore. Não importa que seja em jardim alheio, e verás florescer alegria cotidiana e fresca, com a segurança serena em seu poder de que o povo um dia vencerá. Então, mesmo porque para o Suplicy, se não for dessa vez, né, ele é muito jovem, tem oportunidade de ser. A árvore vai crescer e vai frutificar, ele está plantando. As linguagens metafóricas, infortunadamente, né, elas servem para tudo. Se a gente aplicasse isso à siderurgia nacional, né, ao petróleo, se você substituísse os nomes, né, elas funcionariam. Quer dizer, isso não seria uma... Os grandes mestres não respondem nada Quer dizer diretamente. que esta não seria uma intuição do Tiago de Mello ditada pelo anjo da guarda dele? Eu acho que se eu resolvesse falar aqui, né, linguagem metafórica, como aquele filme do Peter Sellers, né, O Vidiota, né, e você me perguntasse, eu respondesse, eu acho que o luar de agosto paira sobre o azul de São Paulo, as pessoas iam começar a deduzir umas previsões, entendeu? Realmente que é a função. Eu acho que há muita coisa de poesia nos teus mapas, viu? Muita coisa de poesia, porque esses planetas todos, né, eles estão muito, quer dizer, o que você está fazendo também é projetando, mesmo a despeito de você, como você está muito consciente, né, das suas intenções declaradas, né, mas não das suas intenções inconscientes, porque essas nem o Freud controlou, né, você projeta nos mapas, né? Então, porque cada planeta desse significa tanta coisa ao mesmo tempo, e além disso ele tem relações com tantos outros, que a quantidade de mensagens que você pode produzir com esse código que aparentemente é restrito, é uma coisa infinita, né? É uma coisa maravilhosa. Quer dizer, é belíssimo isso, né? É belíssimo. Então, esse lado estético é realmente muito bonito, como isso do Tiago é uma maravilha. Quer dizer, como realmente as coisas encaixam. Se a gente pegasse a Bíblia e abrisse aqui, né, e lesse, a gente ia achar certamente uma relação para relacionar. Os momentos eleitorais são momentos que permitem a metáfora, eles são momentos metafóricos. Por isso eles são momentos que nos fascinam e são momentos de grande efervescência intelectual, né? Porque todos nós estamos voltados para esse negócio. Então, qualquer coisa que a gente abrir, um livro do Thomas Mann,
até quem sabe, vamos abrir o Prediário e ver. Todos os sistemas de se perscrutar, se a gente abrir a Bíblia aqui, vai ser como se abrir um enxingue, como se jogar os búzios. São outros sistemas divinatórios. A Bíblia pode ser mesmo, é verdade. Que manchete você faria se o Jânio ganhasse as eleições em São Paulo? Tudo. Isso é uma coisa que dá muito trabalho com o Jânio, uma notícia com o Jânio há pouco tempo, e que a gente, de uma certa forma, previu, fez uma espécie de previsão. E é o seguinte, era que o título, né, na manchete é o seguinte, é que Velho Barreiro é o vice de Jânio. Então, a gente previu isso, né? Então, quer dizer, Velho Barreiro é uma pessoa, um sábio político sábio, um velho gambá político, né? Quer dizer, um negócio assim. E, quer dizer, eu não sei qual faria se ele fosse vitorioso. Agora, eu fiquei impressionado, duas coisas aí, porque já que a gente está falando de metáforas e símbolos, né, ele falou que o Jânio, ele conseguiria ganhar se ele conseguisse ter um certo equilíbrio. Eu acho difícil ele ter equilíbrio porque ele está com labirintite, né? E ela falou também que ele é de aquário, né? E tem tudo a ver com aquário, né? Não realmente é o próprio. Tem tudo a ver. Vem cá, o pessoal do Planeta Diário teve uma polêmica com o Enfio, né? A gente teve uma polêmica há pouco tempo e tal, não houve nenhum morto, nenhum ferido, né? Porque a polêmica parou um pouco. E a polêmica, eu não sei se vocês estão sabendo disso, era que o Enfio, né, resolveu, a gente começou a ter um certo desentendimento, que começou por causa de uma pergunta, né? Perguntaram pra gente o que a gente achava do trabalho de pessoas, de outros humoristas, o Jaguar, o Ziraldo, o Milô e o Enfio. E lá a gente falou, deu a nossa opinião, assim, um pouco constrangido, porque a gente não quer muito dar opinião, mas como perguntaram, né, a gente deu, né, e a gente foi muito sincero, falou que tinha coisas que a gente gostava, mas nunca quis falar, assim, que eu não queria que a pessoa existisse, queria que a pessoa morresse, sabe, não tivesse mais emprego, nada disso. E o Enfio, né, evidentemente deve ter se sentido um pouco ofendido com esse negócio, e acho que ninguém foi muito agressivo com ele, nem nada, e ele começou a falar que o nosso jornal, ele tinha um problema sério, que ele era um jornal que acabava fazendo o jogo conservador, era um jornal que, por exemplo, o humor, o cartoon, a charge, ficou anos e anos lutando contra aquelas piadas sobre preconceito, piadas contra a mulher, piadas contra homossexuais e tal, e a gente está voltando a fazer esse tipo de coisa, e isso é uma regressão e tal. Eu acho que ele está sendo profundamente injusto ao falar, para reduzir o nosso trabalho, a anedota. Eu não tenho nada contra a anedota, não, eu acho a anedota um negócio interessante. Só que eu acho que a anedota, ela não sai muito do próprio preconceito. Em geral, ela serve para reforçar. É coisa de piada contra a mulher, piada contra o homossexual, quer dizer, são coisas que servem para reforçar o preconceito que existe na sociedade. Só que eu acho que o que o Enfio está querendo fazer, quer dizer, que o humor não pode falar nas coisas que estão na cara de todo mundo. Quer dizer, que o preconceito existe no Brasil, que no Brasil existe racismo, quer dizer, que existem milhares de coisas que as pessoas ficam, não é bem assim, a gente se dá bem, numa boa e tal. Essa coisa brasileira, né, essa falsa boa convivência que todo mundo diz que existe, né? E a gente está dizendo que não, a gente realmente pega piadas e até faz uma piada racista, mas fica uma coisa tão exagerada que eu acho que acaba ficando... dá uma sensação estranha, além de ficar engraçado. Eu acho que, quer dizer, guardando as proporções, né, evidentemente, é uma coisa parecida com o que o Nelson Rodrigues fazia com o teatro. Era um troço muito exagerado. Inclusive, no caso, é diferente, que o Nelson Rodrigues era mesmo um cara reacionário, né, pessoalmente, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, nenhum outro dramaturgo, nenhuma outra pessoa que foi escrever teatro no Brasil conseguiu ter aquela dimensão que ele tinha, aquela coisa exagerada, aquela coisa enlouquecida, né? Quer dizer, e eu acho que é isso que o Enfio não está querendo entender, mas eu acho que, no fundo, não é nada muito sério, não. Eu acho que é uma coisa... Parece que o Enfio está preocupado com as minorias, né? Eu acho. Inclusive com os anões, né? É a menor das minorias, né? Eu acho o seguinte... Mas eu gostei da resposta de vocês, porque a resposta foi mais ou menos esta. Uhum. Não, nós queremos que os anões tenham um lugar dentro da sociedade brasileira, evidentemente um lugar pequeno. Claro, eu acho isso. Mas esse segmento acabou e logo mais vamos ao último, infelizmente, daqui a pouco.